Ô, Rick, a gente tá falando de livros, né? Cara, você lê muito, assim. O que seriam, os top 5 livros que você recomendaria, assim, para as pessoas, ou livros que te impactaram, assim? Ou top 3 livros, o que você... E não vale falar a Bíblia, porque eu sei que vai ser o top 1, já vou excluir. Vou colocar em outra categoria a Bíblia, ok? Tá, primeiro eu tenho que quebrar seu protocolo, que eu não consigo não colocar a Bíblia. Não, é porque ela tá lá eu já. prefiro fazer um top 6 do que não colocar a Bíblia como o único livro que não dá pra ler. Tá bom, tá bom. Se você tiver que ler 6 livros na sua vida. Vai falar 6 livros dentro da Bíblia. Não, sacanagem. A Bíblia, o primeiro Sim, deles. perfeito. O segundo, a arte da guerra. Você Legal. tem que entender que isso aqui é guerra, irmão. Se você não entender que isso aqui é guerra, você vai querer a parada mais fácil. Você tem que entender sobre duelo. Isso aqui é guerra. É ringue, selva. Legal. O tempo todo. Não é quem consegue bater mais, não. É quem consegue suportar mais pancada e levantar e tentar a próxima luta. Rock Balboa. O terceiro, o que realmente importa. Para que você entender que não se negocia com o princípio da família. Eu não sei onde você quer chegar, mas se você quiser chegar lá por causa da sua família, você vai chegar. Porque o seu propósito é muito forte. E para mim, família, ela é... Depois de Deus, é família. E para lutar por minha família, eu tenho que saber guerrilhar. Então, por isso, depois de Deus, depois da Bíblia, é a arte da guerra e depois é o que realmente importa de Anderson Cavalcante. Legal. Depois, Geração de Valor, porque é um livro que eu acredito que te passa mecanismos para você começar, para você entender basicamente o cenário e conseguir começar com bem pouco recurso. É um livro que eu gosto muito. Depois de Geração de Valor, eu indico aquele livro daquele cara que vende água na praia. Dizem que deu sorte, mas o cara conseguiu vender 5 milhões de livros, então eu indico dele. E como sexto livro, O Segredo da Mente Milionária. Porque você precisa aprender coisas básicas sobre a mentalidade de uma pessoa que ousa querer alcançar o extraordinário. Massa, cara. É cruel fazer indicação de livro para um cara que leu tanto, igual eu li, igual você lê. Nós poderíamos ficar aqui facilmente fazendo uma lista de top 100 aqui. Pela quantidade de excelência que tem em coisas escritas. É muita coisa boa que tem por aí. Mas não adianta o cara pegar uma lista de 10 livros e ler 10 livros e achar que a vida dele vai mudar se ele não praticar. Então, primeiro é ler a Bíblia e pratica a Bíblia. Lê a arte da guerra e pratica a arte da guerra. Vai degrau por degrau. Porque a galera quer ter um monte de livro na prateleira, faz foto disso, etc. Mas você vê o resultado do cara não mudou o resultado. O motivo é muito simples. Ele compra livro, mas não pratica o conhecimento que está no livro. Então, quando você compra isso aqui, é informação. O conhecimento é a parte que você praticou na sua caminhada. Então, você sabe que tem que ser feito, sabe que tem como ser feito e executou. Fez. Isso é conhecimento. O restante é só informação. Então, não adianta comprar 10, comprar 15, comprar 20. Você tem que aplicar aquilo. É como você entrar num restaurante, ler o cardápio e querer ir embora sem comer e achar que sua fome vai estar saciada. Não vai, você vai sair com mais fome ainda do restaurante. É só se você praticar. Então, livro é muito bacana desde que você pratique. Tem uma coisa que aconteceu na minha caminhada, teve uma pessoa que fez um post em 2016, com o livro A Arte da Guerra. Porque eu sempre falei desse livro. Só que eu era um cara que não praticava, né? E aí a pessoa escreveu assim na internet: o que adianta conhecer e não praticar? E aí a vida passou e em 2018 eu lanço o Pega a Visão pela mesma editora aqui no Brasil, lançou a Arte da Guerra, que é a Buzz Editora. E vendo 5 milhões de cópias de livro. Então, se você tem o conhecimento e uma hora resolve praticar, você muda a sua mentalidade, muda seu resultado a partir daquele conhecimento. Agora, se você tem o livro e não pratica, você dá brecha para que as pessoas olhem, para que você segue Rico, para que você segue Nigo, Thiago, por que você segue essa galera? Sua vida não mudou? Ok, não mudou ainda, mas eu estou caminhando. E a partir do momento que eu estou caminhando e observando esses caras e os passos desses caras, pode ser que a qualquer momento a minha vida mude. Então eu prefiro comprar o do meu milhão e ler, do que não ler, porque minha vida não vai mudar. Porque eu posso ler e não praticar, mas a partir do momento que eu pratico, pode ser que eu consiga mudar alguma coisa da minha mentalidade a partir do momento ali. Então, para mim, livro é muito importante. Mas tem que praticar o livro que você está lendo. Tem que praticar. Oi, e você que já leu bastante, você acabou chegando em 10 regras aí do livro, né? Tô feliz que a gente deve estar falando já umas 3 horas e falamos de uma delas. Sim. Faltam só 9. Só 9. Faltam só 9, né? Quais são as próximas regras aí, Rick, que você pode compartilhar Bom, com a a 1 é galera? nunca pense em desistir. A 2 é nunca se esqueça da 1.
Isso é bom. Porque nós vamos nos esquecendo, né? E acabando desistindo. Verdade. A 3 é, se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. A 4 é, se você não começar um negócio hoje, já deu tudo errado. Bom também. Porque alguém começou hoje. A 5ª é, o negócio nunca vai ser seu. Sempre vai ser do cliente final. Portanto, trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratada. Sem o cliente final, você não faz a sua primeira cartela de cliente. Sem uma cartela de cliente, você não tem um negócio. Você tem uma operação tapa-buraco. E é o que acontece com muita gente. A galera vende, por exemplo, sei lá, o cara do mais barato. Compra porque está mais barato. O cara que compra porque está mais barato, ele não é seu cliente. Ele só vai comprar no lugar mais barato. Hoje ele compra na sua mão. Amanhã ele compra na mão de quem tiver mais barato. Então você tem que fazer cartela de cliente por produto, por valor agregado, por relacionamento, por qualquer outra coisa que leve aquela pessoa, independente do preço do seu produto, ele comprar na sua mão. E a galera não toma cuidado de fazer cartela de cliente. Outra regra, não vai ser fácil. Depois dessa, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Muita gente deixa de começar porque acha que não vai ser fácil. Eu seguia porque não era impossível. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. Outra regra. As pessoas de perto vão ter mais dificuldade de ver o seu negócio como sendo um negócio. Cara, isso é muito real, né? A tia da manicure não faz unha com a manicure. A melhor amiga da manicure não faz unha com a manicure. O cara que estudou na sala do barbeiro não corta o cabelo na barbearia dele. O cara do futebol não compra o açaí na açaiteria do técnico. O motivo é muito simples, a inveja nasce na intimidade. Essa galera quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que eles. Então, primeiro, eles criticam o que você está fazendo, falando que você surtou. Depois você continua caminhando. Eles diminuem a crítica pelo seu resultado, você continua caminhando, mas ainda assim eles não compram na sua mão. Depois eles tentam te pedir de graça e você continua caminhando. Depois eles tentam te pedir fiado, você continua caminhando e depois eles compram na sua mão. Mas a princípio eles não vão comprar na sua mão. Então a regra é, conheça novas pessoas todos os dias. Tenha pessoas para conhecer pessoas todos os dias para o seu negócio. Todos os dias a galera tem que conhecer gente. O cara faz o melhor curso de barbeiro, mas ele faz o melhor curso de barbeiro e abre a porta da barbearia todo dia e não vende o corte de cabelo. Ele só abre a porta. Ele acha que o melhor amigo dele vai cortar com ele. Não vai. O primo não vai, o tio não vai. Tá geral cortando cabelo e não tá cortando com ele. E por que ele não tá cortando cabelo? Porque ele não tá conhecendo pessoas, ele não tá oferecendo o produto dele. Por que ele não tá oferecendo o produto? Porque ele se apegou apenas ao curso, ele não se apegou a vender. Ele não fez um curso de venda comprado ao curso de barbeiro. Ele não sabe sobre vender, ele sabe sobre cortar cabelo. E seja lá qual for a habilidade dele cortando o cabelo, se ele não tiver alguém vendendo o corte para ele, ou ele mesmo vendendo o corte para ele, ele não vai conseguir o extraordinário com corte de cabelo. E no futuro ele vai ter sérios problemas em panturrilha, porque vai estourar todo, porque trabalhou muito mais do que o necessário por não ter oferecido o seu corte de cabelo. Principalmente oferecido para novas pessoas todos os dias. Então ele tem que oferecer o corte dele para novas pessoas todos os dias. A regra 9, seja um apaixonado pelo próximo nível. O pior que pode acontecer para você é você começar a vender água na praia, por exemplo, começar a ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês, por exemplo, e achar que aquilo tá bom. O dia que você alcança a meta de 3 mil reais, essa meta para você, ela já não pode servir mais. Você já sabe que consegue. Você tem que subir essa meta para 3.500. Alcançou 3.500, essa meta para você não pode subir mais. Você tem que subir essa meta para 5 mil. Depois para 10 mil, depois para 20 mil. De repente a sua meta não é numérica. De repente a sua meta é outra meta e está tudo certo. A minha, por exemplo, mudar do Quixute para a Conga, mudar da Conga para o All Star, e que eu tinha que subir minha meta financeira também, mas aí eu estava num propósito e a minha meta financeira era só o meio que eu chegava nesse propósito. Mas a sua meta de hoje não pode ser a meta de amanhã. Depois de batida, não. E a galera fica nessa bolha. Você pega um jovem dentro da comunidade, ele quer ter as coisas dele, ele começa a trabalhar. Aí ele consegue lá um emprego para ganhar 2 salários, ele fala, não, agora eu empreguei, ele está aqui, ó. Quando ele está botando o currículo, ele está aqui nessa postura. Ele conseguiu o trabalho de 2 mil, ele... Agora resolveu, vou comprar minhas coisas, etc. Não, não resolveu. Você conseguiu o trabalho de 2 mil, agora você tem que descobrir como você faz lá nesse lugar para ganhar 4. E depois para ganhar 6.
Tem um cara lá que ganha 6, então você tem que ser esse cara. Você tem que querer ser esse cara. Tem um cara lá que ganha 8, então você tem que querer ser esse cara. Ele se contenta em ganhar 2. E aí ele não sai do lugar. E ele não sai do lugar e começa a mudar a marca das coisas, que é aquilo que o Flávio fala. E aí 2 já não passa, dá para ele. E ele começa a achar que o emprego não dá para ele. Enquanto, na verdade, não dá para ele a mentalidade que ele tem de não ser apaixonado pelo próximo nível. Ele simplesmente queria ganhar um dinheirinho para comprar as coisinhas dele, já fala até no termo pejorativo que eu não gosto. Eu quero ganhar meu dinheirinho, comprar minhas coisinhas. Não, cara, você ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisas, não é ganhar dinheirinho, comprar coisinha. Mas você tem que ter mentalidade de gente grande, porque se você não tiver mentalidade de gente grande, você entra na bolha dos caras que conseguiram até ganhar o tal do dinheirinho, mas que ficou ali. Outro erro dessa galera é não usar como laboratório o lugar que ele tá ganhando esse dinheirinho. Eu entrei para limpar chão numa pastelaria, cara, meu próximo nível ali é observar a garota do caixa, como ela faz aquele negócio. Eu tenho que começar a entender sobre fluxo de caixa. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso sobre fluxo de caixa, mas está acontecendo no lugar que eu estou o dia todo. Eu tenho que entender sobre liderança. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso de liderança, mas tem um líder ali atuando o tempo todo. Eu tenho a possibilidade, sendo limpador de chão da pastelaria, de observar se o líder daquele lugar é líder ou é chefe. Porque chefe é carrasco, líder é exemplo. Eu tenho condição de ter aquela aula 0800 ali. Então você está ganhando 2.000 para limpar o chão, só que na verdade você está ganhando 2.000 para fazer um curso presencial de várias áreas e você não tem essa mentalidade. E quando você passa a ter essa mentalidade, você começa a observar o macro de possibilidade de um lugar, onde você está durante uma determinada quantidade de horas. E a galera não consegue pensar assim. E eu sempre pensei assim. O que não impediu que eu ficasse 40 anos no anonimato, tá? Mas quando eu cheguei, aquela mentalidade de um monte de possibilidades, o cara fala, mas de onde vem essa mentalidade? Qualquer lugar que eu passei, eu usei como sala de aula, porque eu queria o próximo nível daquele lugar. Então eu fui aprendendo sobre gestão, sobre trabalho em equipe, fui aprendendo sobre conhecimento, fui aprendendo nos lugares que eu passei. Eu trabalhei de coisa pra caramba. E eu fui aprendendo e deixando no HD, deixando no HD, deixando no HD. Quando eu chego no lugar que eu tô, isso serviu pra mim hoje. Então seja um apaixonado pelo próximo nível, porque senão você vai chegar e não vai conseguir lidar com esse próximo nível. E a regra 10 é só considere que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. E o que acontece hoje? O cara começa um lava-jato, no início é empolgação de início, todo mundo vai lavar carro no lava-jato desse cara, esse cara acha que ele está ganhando dinheiro, com 6 meses o cara começou a gastar o dinheiro dele todo com coisas que não eram negócio, passou a ser o tal do Blade Rick que eu te falei e não conseguiu sustentar o negócio de pé. E ele gastou muito dinheiro com 6 meses porque ele achou que o negócio dele estava validado. Ou ele abre uma barbearia no bairro, com 1 ano a barbearia está bombando, ele quer abrir a segunda, sendo que ele nem validou a primeira. Ao invés dele pegar todo o dinheiro e colocar na primeira, ele quer abrir a segunda, ele não validou o negócio dele ainda. O negócio dele, muitas das vezes, não respira sem ajuda de aparelho. O negócio dele ainda está tirando dinheiro do almoço para comprar a janta. E ele já quer abrir uma segunda porque está lotada a barbearia dele, mas está lotado sem gestão. Está lotado sem educação financeira. Ele não pode abrir uma segunda, ele tem que validar a primeira. E essa questão de querer as coisas para ontem faz com que a galera tenha esse pensamento e vê na rede social o povo falar de franquia, vê na rede social o povo falar de ter rede, de loja, e aí empolga nisso. Só que para chegar nesse lugar você tem que ter o quê? Conhecimento. Você tem que ler, você tem que fazer curso. Aí o cara acha que um tênis 12 molas, um Nike 12 molas, não é caro. Ele compra. Ele não acha a garrafa de Bucanas cara, ele compra. Ele não acha o ingresso para balada tal cara, ele compra. Mas quando você vai falar com ele de um curso, ele fala, não, curso eu não vou comprar. Esses caras querem ficar ricos, esses caras estão dando curso, eles querem ficar ricos. Tá, mas isso aqui é intangível, tá? O conhecimento é intangível. Nada contra o tênis que você está comprando, mas daqui a 1 ano você tem que comprar outro. Nada contra a bebida que você bebe, mas essa vai acabar em meia hora de balada. O conhecimento fica com você o restante dos seus dias. E o cara não sabe disso. Então, por não saber disso, ele não valida nada e quer começar várias outras coisas. E aí ele viola essa 10ª regra, que é só considerar que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. Ô, Rick, assina esse livro aí pra nós, vai? Assino. E aí, Kaique, você acha que alguém deveria ler esse livro, Kaique? Ah, com certeza. Porra, cara, loucura, O né? livrão. Você viu que ele falou as regras sem nem abrir o livro? Ou seja, realmente é um negócio que tá enraizado na cabeça dele. Exato. É. E ele já me falou algumas vezes essas regras e ele fala assim, ó, parece uma metralhadora. Muito